Você já parou para pensar na origem do livro mais lido e influente do mundo? Quem escreveu a Bíblia e quando foi escrita? A resposta pode surpreender você. A Bíblia é composta por 66 livros e foi escrita por cerca de 40 autores, ao longo de mais de 1500 anos. Mas quem são esses autores? E como foi possível reunir tudo isso em um único só livro? A Bíblia foi escrita por pessoas de origem muito diferente. Entre os autores temos reis, pastores, profetas, pescadores e até mesmo médicos. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, são tradicionalmente atribuídos a Moisés. Esses livros, que formam a base tanto da fé judaica quanto a do cristianismo, são chamados de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na tradição judaica, eles são denominados Torá, que significa lei ou instrução. Acredita-se que Moisés tenha escrito o Pentateuco devido a diversas evidências presentes tanto na Bíblia quanto na tradição. Textos como Êxodo 24:4 diz: "E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor." Em Deuteronômio 31:24 mostra quando Moisés acabou de escrever todas as palavras deste lei num livro. Esses trechos indicam que ele teria registrado as leis e os eventos que marcaram a jornada do povo de Israel. Como líder, legislador e profeta, Moisés estava em uma posição única para documentar as leis divinas, as narrativas da criação e a história do povo escolhido. Cada livro do Pentateuco tem um propósito específico. Gênesis narra a criação do mundo, a história dos patriarcas e a origem do povo de Israel. Já Êxodo relata a libertação dos israelitas da escravidão no Egito e a aliança com Deus no Monte Sinai. Levítico apresenta as leis e regulamentos religiosos para o culto e a vida espiritual. Em Números, registra a jornada pelo deserto e os desafios enfrentados até chegar da terra prometida. Deuteronômio é uma repetição expansiva das leis, além de trazer os discursos finais de Moisés até sua morte. Já Davi, o segundo rei de Israel, tradicionalmente conhecido como o principal autor de muitos salmos encontrados na Bíblia, os salmos são uma coleção de 150 poemas, cânticos e orações que apresentam uma ampla gama de emoções humanas como alegria, gratidão, arrependimento, angústia e confiança em Deus. Davi foi conhecido não apenas como um grande rei e guerreiro, mas também um músico talentoso e poético, inspirado por Deus. A Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus em 1 Samuel 13:14 e menciona que ele tocava harpas com maestria durante sua vida. Ele compôs cânticos de louvor a Deus em diversos momentos, tanto em tempos de vitória quanto em momentos de grandes dificuldades. Embora nem todos os salmos sejam autoria de Davi, cerca de 73 deles são explicitamente atribuídos a ele, como indicado nos títulos introdutórios. Alguns exemplos notáveis incluem o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", um dos salmos mais conhecidos, expressa confiança e dependência total a Deus. No Salmo 51, diz: "Misericórdia de mim, ó Deus", uma oração de arrependimento após Davi reconhecer seu pecado com Batseba. No Salmo 27 diz: "O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei?" Esse é um cântico de confiança e coragem. Já no Salmo 23 fala assim: "Bendizer, ó minha alma, ao Senhor." Este é um hino de louvor e gratidão pela bondade de Deus. O salmo escrito por Davi reflete a profundidade de sua relação com Deus. Ele expressa abertamente suas emoções, sendo sincero tanto nas suas súplicas quanto nas suas ações de graças. No arrependimento, Davi reconhece suas falhas diante de Deus e buscava perdão genuíno. Você encontra no Salmo 21. Em louvor, ele exalta a grandeza de Deus e seus feitos no Salmo 8 e Salmo 19. Já na confiança, mesmo em meio a perseguições e perigos, Davi declarava sua fé em Deus. Você pode encontrar no Salmo 23 e Salmo 27. O Salmo 27 diz assim: "Deita-me e faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome." Isaías e Jeremias foram dois dos principais profetas do Antigo Testamento e tiveram uma contribuição fundamental para a Bíblia, através do livro que leva seus nomes. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, é considerado um dos mais importantes da Bíblia. Eles contêm profecias que abrangem um período de quase meio século, durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías provavelmente escreveu suas mensagens ao longo da sua vida, com algumas partes sendo registradas por seus discípulos e seguidores. Com mensagem de advertência e arrependimento, Isaías denunciou a idolatria e corrupção e a injustiça social em Judá, alertando sobre o juízo divino que viria
caso o povo não se arrependesse. Isaías trouxe algumas das mais claras e impactantes profecias messiânicas da Bíblia, como o nascimento virginal do Messias, que fica em Isaías 7,14, a missão de um Salvador que traria luz às nações, que fica em Isaías 9,1,7, a descrição do servo sofredor, que seria rejeitado, ferido por nossos pecados e traria salvação à humanidade, se encontra em Isaías 53. Já Jeremias viu uma época de grande turbulência política e espiritual durante os últimos dias do reino de Judá, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios em 586 a.C. Ele exerceu seu ministério ao longo de mais de 40 anos e suas mensagens foram registradas de forma escrita com a ajuda de seus escribas Baruque, e Jeremias anunciou a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia como consequência da desobediência de Israel. Suas palavras eram difíceis de ouvir, mas ele permaneceu fiel à sua missão. Mesmo em meio ao juiz, Jeremias trouxe palavras específicas ao povo, falando sobre restauração de Israel e a promessa de uma nova aliança. Em Jeremias 31:31-34, ele profetiza sobre uma aliança onde Deus escreveria suas leis no coração das pessoas, apontando para uma obra redentora de Cristo no Novo Testamento. Já o Novo Testamento é tipo uma continuação da história. Ele foi escrito bem mais rápido que o Antigo. Tudo começou depois da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o foco principal é contar quem foi Jesus, o que ele fez e como isso mudou todo o mundo para sempre. Os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são conhecidos como os Evangelhos. Eles contam sobre o nascimento, os milagres, o ensinamento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cada um tem o seu jeito especial de contar sua história. Mateus, por exemplo, fala muito sobre Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. João já tem um tom mais reflexivo e fala da divindade de Jesus. Já o livro de Lucas é tipo um spin-off do evangelho dele. Ele mostra o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e como a igreja começou a crescer. É cheio de aventura e desafios, com a história de Pedro e Paulo e outros seguidores de Jesus, levando a mensagem para o mundo todo. Boa parte do Novo Testamento são cartas, sabia? Elas foram escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago e João para as igrejas daquela época. É como se fossem e-mails de orientação espiritual, como conselhos, orientações e encorajamento. Elas falam sobre como viver a fé, como lidar com os problemas e o dia a dia e como entender mais sobre Deus. E claro, tem o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Ele é cheio de visões e simbolismo falando sobre o fim dos tempos, o julgamento final, o novo céu e a nova terra. É um livro cheio de esperança para quem confia em Deus. Sabe o que é mais incrível? Mesmo sendo escrito em épocas diferentes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento se conectam perfeitamente. O Antigo Testamento prepara o caminho, falam sobre a vinda do Messias, e o Novo Testamento mostra como essas promessas se cumpriram em Jesus. É como se fossem duas partes, uma mesma história. Gostou de aprender mais sobre como a Bíblia foi escrita e suas histórias incríveis? Então não pare por aqui, curta este conteúdo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos e ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos junto nessa jornada. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões, queremos ouvir você.